Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou Marco Aurélio, professor da disciplina Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre Aristóteles. Introdução a Aristóteles. Ele é um filósofo de 384 a 322 a.C., nascido em Estágira. Observem, aluno, ele não é de Atenas, ele não é da região central, e sim da Macedônia, que é uma região da Grécia. Essa região saiu Alexandre o Grande. Sua formação é das ciências naturais. Ele é aluno e discípulo e sucessor de Platão. Aos 17 anos, ele sai de Estágira e vai para Atenas, onde entra na Academia de Platão. Platão, encantado com ele, falou o seguinte: a minha academia é formada por duas espécies, duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Será que ele gostava de Aristóteles? Sua filosofia abrange a metafísica, que é a natureza de Deus, a ética, que é a natureza do homem, e a política, que é o estudo do Estado. Ele, com o tempo, ele baseou toda a sua tese na refutação a seu mestre Platão. Enquanto Platão previa a existência de dois mundos, um mundo ideal, um mundo perfeito, o mundo das ideias, onde as coisas eram imutáveis, abstratas e perenes, bem como o mundo sensível, o mundo em que vivemos, o mundo perfeito, o mundo em que as coisas são mutáveis. Aristóteles fala, não existe dois mundos. O único mundo que existe, minha gente, é o mundo que a gente vive. É o mundo em que as coisas acontecem. É o mundo onde pode-se obter o conhecimento. É só através dele. Apenas no mundo que vivemos. E através dele é que obtemos a experiência, que é a base do conhecimento. Então chegaram para ele e disseram assim, e então você não acredita em Deus? Não. Deus é o criador do universo, certo? Não. Deus não é o criador do universo. Deus é o motor do universo. Isso muda tudo, eu vou explicar. Para ele dizia assim, para você entender uma coisa, por exemplo, uma casa, imaginem uma casa. O que é a casa? São tijolos? São as vigas de madeira? É estrutura? Falava, não é nada disso. A casa é um conjunto de tudo isso, dos tijolos, da viga de madeira, da estrutura, sistematizados de modo determinado, específico e sucessivo, que se transformam numa casa. Então uma pilha de tijolos não é uma casa. Vigas de madeira jogadas num canto não são uma casa. E uma estrutura não é uma casa. Para ser uma casa, é preciso que se sistematize tudo isso e coloque de modo determinado para que aquilo se transforme numa casa. Perceba que todo o conhecimento explicado por Aristóteles advém desse mundo aqui. Apenas, então, somente desse mundo da experiência. Assim, ele baseou seus estudos na lógica, na física, na política, na economia, na retórica e na ética. Mesmo ele refutando as ideias de seu mestre Platão, Platão o respeitava muito. E depois de 20 anos, Platão acaba por falecer. Em 347, Platão morre. Quem que é o substituto natural de Platão? Aristóteles. Muito bem, vamos indicar Aristóteles para presidir a academia, para coordenar a academia. Não? Por quê? Porque Aristóteles era estrangeiro. E assim, ele se desanima e volta em 343 para Estágira. Lá chegando, com todo respeito, ele recebe a missão de educar quem? Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II. Em 335, ele acaba por retornar a Atenas e funda sua própria academia, ou a sua própria escola, denominada Liceu, em homenagem ao deus Apolo. E lá ele ministra cursos técnicos. A partir daí ele sistematiza a lógica, com questões como o que é ser, o que é existir. E ele lança o Organon, que é um conjunto de mais de 14 livros, abordando diversos assuntos, dentre os principais, a lógica e a metafísica. Alunos, espero que tenham entendido a aula. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até!